Professor Ronaldo Bastos, final do século XIX, Porto Alegre. Pois é, como é que era Porto Alegre no final do século XIX e o que aconteceu naquela passagem, né, do século XIX para o século XX, foi muito importante para o Rio Grande do Sul e para Porto Alegre. Então vamos ver algumas imagens aí que eu selecionei. Bom, Porto Alegre basicamente era uma cidade menina, né? Não tinha prédios, né? Isso é final do século XIX, não tinha grandes edifícios, tinham alguns sobradões, né? Tinham ainda a sua silhueta original, né? Que quando chegaram aqui os açorianos, era uma cidade dominada, digamos assim, pelo transporte hidroviário, né? O transporte hidroviário fazia praticamente toda a grande tonelagem era feita pelo transporte hidroviário através dos barcos, né? Que não só carregavam as mercadorias, mas também carregavam centenas de milhares de passageiros, né? Então, vamos dizer assim, essa era a ideia. Além dos barcos, os trens, né? Que no final do século tinham grande importância. Dentro dos trens existe uma que dá para pensar uma via férrea, que era a estrada de ferro do Riacho, que levava passageiros e dejetos fecais da estação do Riacho até a Tristeza, né? Então era um trenzinho muito simpático, né? Que fazia essa linha. Chamado trem da alegria? Hein? Não, se chamavam trem de outra coisa. De outra coisa. Nos esportes, basicamente o que era dominado pelo remo, né? O remo era o grande esporte da virada do século XIX para o século XX. Então no remo nós tínhamos assim, já fizemos um programa sobre isso. Nos esportes também o ciclismo, né? E nas diversões públicas, por incrível que pareça, as touradas, né? É que chamavam o maior número de público. As docas foram aterradas, surgiu um dos mais belos prédios de Porto Alegre, a prefeitura, e nele se instalou o nosso pronto-socorro, já como assistência pública municipal. Sabe que tem uma cadeia ali, né? Hein? Tem uma cadeia, tem. Dentro da prefeitura. O Palácio Piratini também foi. O Palácio Piratini foi demolido, quer dizer, foi começada a construção. As praças foram urbanizadas, as grandes praças foram cercadas, né? Surgiu a Faculdade de Engenharia, surgiu a Faculdade de Medicina, surgiu a Faculdade de Direito, né? Tudo na virada do século XIX para o século XX. A exposição de 1901 baliza o século XX, né? E nela nós tínhamos grandes novidades, né? A exposição de 1901 trouxe toda a modernidade. E uma das grandes atrações era o cinema. Então, nas noites de verão, nós tínhamos cinema, né, na exposição de 1901. Que era um grande sucesso, digamos assim, das diversões públicas, né, nas artes, diversões públicas, que o século nos trazia, né? Ai, que lindo ali. Na tua animação ali, a tela do cinema está muito espetacular esse trabalho. O abastecimento d'água em Porto Alegre era precário. Então a prefeitura se encarregou de construir hidráulica, né? Se encarregou também de criar uma usina elétrica municipal, com a finalidade precípua, isso é muito importante ser dito aqui, de levar energia elétrica para os bairros, né? Porque o centro era provido de gás, né, e de energia elétrica da Fiat Lux. E os bairros mais desfavorecidos, aquela gente mais humilde, não tinha nada disso. Então a prefeitura leva até lá, tornando as noites, digamos assim, dos bairros mais iluminadas, né? Isso foi um trabalho do prefeito José Montauri, que é injustiçado, porque ele não é lembrado como um grande prefeito, e ele foi um grande prefeito. Nos trouxe o automóvel. Foi eleito várias vezes. Exatamente. Nos trouxe o automóvel no início do século, né? Logo no início. Porto Alegre também substituiu seus bondes a burro por bondes elétricos, né? Tudo isso no início. Porto Alegre viu um balão pela primeira vez no início do século XX e depois viu o avião. Agora, tudo isso a gente não enxerga mais, né? Mudou. É verdade. Mas uma coisa ficou. O que está aparecendo aí, o nosso pôr do sol. Ele continua sendo um dos mais bonitos do mundo. É verdade, é verdade. Olha que lindo. Que lindo. Oh.